Você acredita em objetos possuídos, amaldiçoados e em bonecas assombradas? Então sejam bem-vindos à Hora do Terror. O caso de Annabelle foi investigado por ninguém menos que o famoso casal de demonologistas e investigadores paranormais, Ed e Lorne. Para quem não lembra, foram eles que investigaram, por exemplo, o caso em Amityville, uma das maiores tragédias nos Estados Unidos, que posteriormente virou filme. Embora Ed já seja falecido, Lorne também sempre participa de investigações paranormais no programa Paranormal State, Estado Paranormal no canal Bill, a convite de Ryan Bullough. O caso que vamos ver a seguir, da boneca Annabelle, é um dos mais famosos do Harry e está registrado no livro O Demonologista. O texto foi retirado do site oficial do Harry e traduzido para o português. A maldição da boneca do diabo mantida no Museu Ocultista do Harry. Em 1970, uma mãe comprou uma antiga boneca, Anne, de uma Hobby Store, loja especializada em bonecas de coleção. A boneca foi um presente para sua filha, Donna, em seu aniversário. Donna, na época, era uma estudante na faculdade, preparando-se para formar-se em enfermagem e residia em um apartamento minúsculo com sua companheira de quarto, Andy, uma enfermeira também. Contente com a boneca, Donna a colocou em sua cama com uma decoração e não lhe deu maior atenção. Até alguns dias mais tarde, com o tempo, Donna e Andy notaram que parecia haver algo de muito estranho e assustador com a boneca. A boneca aparentemente movia-se sozinha. No primeiro movimento, relativamente imperceptíveis como uma mudança de posição, mas com o tempo o movimento se tornou mais perceptível. Donna e Andy vinham para casa e encontraram a boneca em uma sala completamente diferente do que havia deixado. Às vezes, a boneca era encontrada de braços e pernas cruzadas no sofá. Outras vezes, era encontrada na posição vertical em pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Várias vezes, Donna colocava a boneca no sofá antes de sair para o trabalho, e quando voltava para casa, encontrava a boneca de volta em seu quarto sobre a cama com a porta fechada. Uma noite, Donna voltou para casa e encontrou a boneca novamente em uma posição diferente de que havia deixado, desta vez em sua cama. Donna descobrirá que isso era típico da boneca, mas de alguma forma ela sabia que desta vez era diferente. Algo não estava certo. Uma sensação de medo conta dela quando, ao inspecionar a boneca, viu que parecia gotas de sangue na parte de trás de suas mãos e em seu peito. Aparentemente do nada, uma substância líquida e vermelha apareceu na boneca. Assustada e desesperada, Donna e Andy decidiram que era hora de procurar aconselhamento especializado. Sem saber para onde ir, elas contataram um médium e uma sessão foi realizada. Donna foi então apresentada ao espírito Annabelle Reeves. A médium relatou a história de Annabelle para Donna e Andy. Annabelle era uma jovem que residia na propriedade antes dos apartamentos serem construídos. Aqueles foram momentos felizes. Ela era uma menina de apenas 7 anos de idade quando seu corpo sem vida foi encontrado no campo em um complexo de apartamentos estava agora. O espírito relatou a médium que ela se sentiu confortável com a Donna e Andy e que queria ficar com elas e ser amada. Sentindo compaixão por Annabelle e sua história, Donna permitiu que a boneca continuasse possuída, para que Annabelle pudesse ficar com elas. No entanto, elas logo descobriram que Annabelle não era o que parecia ser, e sim não era um caso comum. E definitivamente aquelas não eram uma boneca comum. Lou era o amigo de Donna e Andy e tinha estado com elas desde o dia que a boneca chegou. Lou nunca gostou da boneca e em várias ocasiões advertiu Donna que ela era do mal e era para livrar-se dela. Porém, Donna tinha um laço de compaixão com a boneca e, sem dar muito crédito aos sentimentos de Lou, manteve a boneca. Mas a decisão de Donna, ao que pareceu, foi um erro terrível. Lou concordou uma noite de sono profundo e em pânico, mas em vez ele teve um pesadelo recorrente. Só que desta vez, de alguma forma, algo parecia diferente. Era
como se ele tivesse acordado, mas não podia se mover. Ele olhou ao seu redor da sala, mas não podia discernir nada fora do comum. Então aconteceu. Olhando para baixo, em direção aos seus pés, ele viu a boneca, Annabelle. Ela começou a deslizar lentamente, subindo por sua perna, depois sobre seu peito, e então parou. Em poucos segundos, a boneca começou a estrangular, paralisando e ofegante Lou, no ponto de asfixia, apagou. Lou acordou na manhã seguinte, certo de que não era um sonho. Ele estava determinando livrar-se da boneca e do espírito que possuía. Lou, no entanto, teria mais uma experiência terrível com Annabelle. Investigação paranormal usando. Donna finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era de nenhuma menininha, mas um espírito não humano e demoníaco por natureza. Depois das experiências Lou, Donna se sentiu que era hora de procurar aconselhamento realmente especializado e entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Renga. Padre Renga sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja. Ele então contatou o Padre Cook, que imediatamente contatou os Wren. Ed e Lorne Wren imediatamente tiveram interesse no caso e entraram em contato com Donna a respeito da boneca. Os Wren, depois de falar com Donna e Andy e Lou, chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era um fato de possuída, mas manipulada por uma presença não humana. Espíritos não possuíam objetos inanimados, como casas ou brinquedos, eles possuíam pessoas. Um espírito não humano pode vincular-se ao lugar ou um objeto, e isso é o que ocorreu no caso de Annabelle. Este é o espírito manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter reconhecimento, chamar a atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca, ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. Padre Cook, embora desconfortável com seu papel de um exorcista, concordou em realizar o ritual de exorcismo de 7 páginas, uma doutrina que ela recitou em todo o apartamento até o ponto em que os Warren estavam confiantes de que a identidade não mais residia lá. Eles concordaram em levar a boneca de pano volta para casa com eles. Antes de ir, Ed colocou a boneca no banco de trás do carro e concordou que não iria dirigir pela interestadual, no caso de o espírito não humano ainda residir com a boneca. Suas suspeitas foram todas confirmadas. Os Warren se sentiram-se como objeto de ódio vicioso. Então, em cada curva perigosa, o carro patinava e movia, causando falha na direção hidráulica e nos freios. Repetidamente, o carro beirava a colisão. Ed então parou o carro, foi até o banco de trás e pegou em sua bolsa preta um frasco de água benta e encharcou a boneca fazendo o sinal da cruz sobre ela. O distúrbio parava imediatamente e os Warren chegaram em casa em segurança. Após os Warren chegarem em casa, Ed sentou a boneca em uma cadeira ao lado de sua mesa. A boneca levitou várias vezes no início, em seguida ela parecia cair inerte. Durante as semanas que se seguiram, no entanto, a boneca começou a aparecer em várias salas de casa. Quando os Warren saíam e deixavam a boneca trancada no edifício exterior, eles muitas vezes voltavam e, quando abriu a porta da frente, encontrava a boneca sentada confortavelmente em cima da cadeira de Ed. A boneca também mostrou um ódio por créditos que vieram até a casa. Em uma ocasião, o padre Jenson Brecht, um exorcista católico, chegou à casa e, ao ver a boneca sentada na cadeira, ele pegou e disse: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle! Você não pode machucar ninguém!" E jogou a boneca de volta à cadeira. Nesse ponto, Ed exclamou: "Isso é uma coisa que é melhor você não dizer." Ao sair, 1 hora mais tarde, Loanelli pediu encarecidamente ao padre para que tomasse muito cuidado ao dirigir e que ligasse para ele quando chegasse em casa. Loanelli previu tragédia para este jovem sacerdote, mas ele teve de seguir o seu caminho. Poucas horas depois, Padre Jason ligou para Loanelli e explicou que seus freios falharam quando ele entrou em um cruzamento movimentado.
ele foi envolvido em um acidente quase fatal que destruiu seu veículo. Esse foi apenas um dos muitos eventos que ocorreram durante os próximos anos. O Zerrin tem uma caixa construída especialmente para Annabelle, dentro do Museu Ocultista, onde ela reside até hoje. Desde que as caixas foram construídas, Annabelle parece não mais se mover, mas ela é tida como responsável pela morte de um jovem que veio para o museu em uma moto com sua namorada. O jovem, após ouvir o relato de Ed sobre a boneca, desafiadoramente foi para cima e começou a bater sobre a caixa, insistindo que se a boneca podia deixar marcas nas pessoas, então ele queria ser marcado também. Ed disse para o jovem: "Filho, você não precisa sair", e o colocou para fora do prédio. No caminho para casa, o jovem e sua namorada estavam rindo e zombando da boneca, quando perderam o controle da motocicleta e bateram com a cabeça em uma árvore. O jovem foi morto instantaneamente, mas sua namorada sobreviveu e ficou hospitalizada por um ano. Quando perguntando o que aconteceu ao jovem, explicou que eles estavam rindo da boneca quando perderam o controle da motocicleta. Ed avisa você, para não desafiar o mal, que nenhum homem é mais poderoso do que o Satanás.